Agora tá, né? Alô? Sim, agora tá. Beleza. Ver se tem mais alguma coisa a ser feita aqui. Acho que não. Ok, então, vou voltar aqui no assunto, né? Então, ó, as formas para as lajes, que é o que a gente vai abordar essa semana, né? Nós vamos ver formas de lajes, pilares e vigas, né? As das lajes são constituídas de um piso de chapa de madeira, apoiadas em vigas horizontais, que por sua vez se apoiam em pontaletes verticais. Tá? O slide lá está escrito aqui horizontal, vocês não consideram, consideram que a gente está falando aqui. Então, são chapas de madeira, que estão vendo aqui no desenho, né? O assoalho de tábuas, né? Ou chapa de madeirite, apoiadas em vigas horizontais, que ficam logo abaixo, e por pontaletes que vão até o piso, né? Que vão se apoiar no solo ou no piso inferior. Nessa imagem aqui dá para a gente ver melhor. Então eu tenho uma chapa de madeirite aqui, né? São chapas de madeira. Elas normalmente têm espessuras que variam de 8 milímetros até 14 milímetros. Só que a gente usa para a forma da laje a de 12 e a de 14. Por quê? Porque nós vamos ter funcionários que vão andar aqui, né? E como muitas vezes a laje está em alturas aí por volta de 3 metros de altura, aí você não corre o risco do funcionário pisar aqui e ele quebrar. Uma outra situação é que essas vigas transversais, que a gente falou, vigas horizontais transversais, que são essas aqui, ó, elas não podem ficar muito afastadas, né? Essa distância normalmente elas variam de meio metro a 73 centímetros, né? De eixo a eixo, exatamente, né? Para que o funcionário também possa pisar aqui e não ficar muito distante. Então, uma chapa de madeira de 12 eu usaria as distâncias aqui de 50 centímetros. Uma chapa de madeira de 14, eu já dá para usar a distância um pouco maior, que seria de 73 centímetros. Então, até a escolha da chapa faz com que eu coloque mais ou menos vigas nas horizontais, né? Então, novamente, se eu tenho uma chapa com espessura mais grossa, eu consigo fazer o distanciamento maior, né? De até 73 centímetros. Se eu tenho uma chapa de 12, aí eu vou ter que me aproximar mais aqui com as vigas horizontais, né? Uma distância aí de 50 centímetros. Ah, professor, eu posso pôr de 40 em 40? Pode pôr, não tem problema nenhum, tá? Eu posso usar chapa de 10? Posso até usar. Só que aí necessariamente eu vou ter que ter uma proximidade aqui menor que 50 centímetros entre as vigas horizontais que ficam sob a forma de madeira. Tá? Os pontaletes eles devem ser colocados, né, como estava no slide anterior aqui, de 0,90 até 1 metro, né? Nesse desenho aqui, ele está mais ou menos 1,20 m, porque é uma viga, tá? Mas na laje, o recomendável aqui é que você coloque de 90 centímetros a 1,10 m de distância. Por que 1,10 m? Porque é exatamente na emenda da chapa aqui, ó, né? Então você vai colocar uma tábua bem na emenda, né? E o pontalete logo abaixo, tá? Então, como que você faz a emenda de uma tábua na outra? Colocando de uma chapa na outra, colocando uma tábua embaixo. E aí, logo abaixo da tábua, você coloca o pontalete. Nesse caso aqui é um pontalete de 3 por 3 polegadas, de madeira pinho, tá? Os pontaletes pode ser, por exemplo, pau de eucalipto roliço. Também é muito utilizado, né? Qual que é o diâmetro que o pessoal usa? Normalmente de 10 centímetros de diâmetro, que é
pontalete de eucalipto roliço, né? Então, são toras de madeira cortada para você fazer o escoramento, ok? Então, as chapas em geral medem 1,10 m por 2,20 m, né? Então, eu tenho que sempre fazer essa conta aqui para saber quantas chapas eu vou precisar. Lembrando que o TCPO já ajuda vocês a fazerem isso aí, né? Ok? Bom, eu também posso ter escoramento de estrutura metálica, né? O escoramento de formas de laje poderá ser de madeira ou metálico. E o metálico são quadros que se encaixam entre si até a altura necessária. Então, é como se fosse um andaime, né? Ele tem essas travessas aqui para travar o sistema, ele é de encaixe. E no pé são colocadas vigas ou tábuas de peroba, ou não precisa ser necessariamente peroba, mas pode ser tábua de obra mesmo, porque se você não colocar essas madeirinhas no pé do escoramento, na hora da concretagem, a haste de ferro ela pode fincar no chão. E aí, ela fincando no chão, ela perde a estabilidade e aí pode provocar o tombamento da laje, tá? Existem ocorrências de laje que desabaram durante o processo de concretagem, exatamente porque não tinha essas tábuas no pé do escoramento. E essas tábuas, ela é recomendável também para esse tipo de escoramento aqui também, tá? Ok? Aqui no escoramento das formas da laje, né? O escoramento metálico, ele possui uma regulagem, que seria como se fosse um telescópio, que faz com que ele suba ou desça e depois você trava com um pino, né? Quem faz academia aí sabe muito bem o que a gente está falando aí. Você atravessa o pino na tubulação e trava a descida do telescópio. E aqui eu tenho um perfil em U, que é exatamente para encaixar a viga de madeira, a viga transversal de madeira, que é essa viga aqui, ó. Que é essa viga aqui. Ok? Então, aí assim ela trava o sistema. Então, é uma haste regular com pino de travamento. Galera, até aqui está tudo tranquilo? É ruim dar aula assim, porque a gente não sabe se vocês estão Tá tranquilo, entendendo. Oi? professor. Tá tranquilo até aí? Tá tranquilo até agora. Então, beleza. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Bom, as formas dos pilares, tá? São constituídas de 4 tábuas laterais, estribadas com cintas gravatas, ou seja, as gravatas são travas de madeira que vão sendo colocadas, nesse caso aqui, de 80 em 80 centímetros, de forma a travar essas formas, né? Porque o que acontece? Se você pregar as tábuas, simplesmente pregar as tábuas, e depois encher de concreto, o concreto ele faz uma pressão nas tábuas e força os pregos a se soltarem. Então, essas gravatas, elas têm o objetivo de travar o sistema, tá? Para que as tábuas não se abram, tá? Então, quando você vai numa obra e você vê um pilar deformado, é porque a quantidade de gravatas que foram colocadas não foi suficiente para travar as formas, aí a forma se abre, tá? Além do mais, quando você usa concreto usinado e aí usa o vibrador, e aí o vibrador força o concreto a empurrar as tábuas. Então, as cintas ou gravatas, elas são de extrema necessidade.
Essas gravatas normalmente são feitas de ripas, né? De ripas de madeira, né? E, ou são ripas já apropriadas para fazer. Não é uma madeira que é usada em telhado, né? É uma madeira de aproveitamento. Aí você pode aproveitar a forma em até 3, 4, até no máximo 5 vezes, né? Porque o concreto vai umedecendo, a madeira também vai ficando exposta ao sol, vai rachando, então o aproveitamento dessas madeiras normalmente é de mais ou menos 5 vezes, né? Mais do que isso pode até prejudicar a concretagem e promover abaulamentos indesejáveis, né? No caso do pilar, nós temos 2 desafios, né? O desafio 1 é fazer com que o concreto que caia lá de cima, né, na parte que é despejado aqui, ele chegue lá embaixo e vai cobrir completamente, envolver o aço, né? Então, algumas obras adotam uma portinhola embaixo, porque assim ele consegue inspecionar. Se ele lança o concreto, não precisa ser tão grande como está no desenho aqui. Uma pequena abertura, já dá para... você lança o concreto, aí o concreto começou a sair pela abertura lá embaixo, aí você fecha imediatamente pregando com tábuas, né? Assim você garante garante que houve uma inspeção do concreto lá na base. Porque o que mais acontece em pilar é o concreto não chegar completamente lá embaixo. Por que não chega? Porque as britas vão enroscando na ferragem e aí segura a nata de cimento, a brita segura a nata de cimento. Aí fica aqueles vazios. Esses vazios são chamados de ninho de concretagem ou nicho de concretagem. Então, essas aberturas na base dos pilares, alguns empreiteiros adotam ela para inspecionar, para ver se o concreto chegou mesmo no fundo da forma do pilar, ok? Que mais? As formas das vigas, né? As formas das vigas são semelhantes àquelas dos pilares, apenas diferenciado pela face superior, que é livre, né? Então, eu tenho aqui a forma de uma viga, né? Aqui está a tábua, outra tábua, outra tábua. Então, o que acontece? Eu tenho um fechamento em três vistas, né? No fundo e as laterais. A parte superior é onde eu vou lançar o concreto, ok? E ela, novamente, precisa das gravatas também a cada 80 centímetros. Professor, posso pôr mais perto? Pode pôr mais perto. Quanto mais perto você tiver, quanto mais perto tiver as gravatas, menor é a chance da forma abrir, tá? Então, eu colocando as gravatas, eu vou travar a forma, né? E aqui eu posso aproveitar, né? E emendar a tábua da gravata no assoalho da laje. É habitual que se faça isso. Então, você consegue tanto pregar aqui o assoalho pela lateral, quanto na gravata da forma da viga, ok? Então, novamente, a gravata ela evita o abaulamento no ato da concretagem, porque o concreto promove esforços na forma, ok? Bom, formas para vigas ainda, né? O emprego das gravatas deve ser realizadas a cada 80 centímetros, mas na verdade é de 0,5 metros a 0,8 metros, né? Novamente, está ligado ao
o tamanho da viga, né? Se eu tenho, por exemplo, uma viga muito alta, o que eu recomendo? Que você coloque as gravatas mais perto. Se eu tenho uma viga baixa, aí eu posso pôr as gravatas mais longe. Então, 80 centímetros seria o máximo recomendável. Então, a distância da gravata, ela está vinculada à altura da viga, tá ok? Se a gente aumentar o desenho aqui, vocês vão observar que nós temos também as emendas por meio de retalhos de madeira. Então, muitas vezes, a tábua, ela tem aí, elas são vendidas de 3 a 6 metros de comprimento. Mas, às vezes, eu tenho viga de 8 metros de comprimento, por exemplo. Né? E aí, como é que eu faço essa emenda? Né? Eu vou emendar 6 com 2, né? Ou 2 tábuas de 4 metros de comprimento, 4 e 4. Eu vou precisar emendar. Só que nessas emendas aí, eu posso pôr a gravata ou colocar uma emenda mesmo e a gravata um pouco mais à frente, um pouco mais para o lado. Então, o que você tem que fazer? Ou você promove a emenda com a gravata, ou então você promove a emenda com retalhos, tá? Da própria chapa. Ok? Então, assim, a gravata, eu posso usar sarrafos de pinho de 1 polegada por 4 polegadas. Alguém sabe aí quanto que dá em centímetro isso? 1 polegada dá? Hein? Alguém na linha? Eu acho que 1 polegada é 0,0254 metros. Tem que olhar certinho aqui, professor. Não, metros, né? Você falou. É 25,4 milímetros, 2,5 centímetros. Ok? Beleza? Beleza. 25,4 milímetros. Então, a gravata, ela vai ter 25,4 milímetros por 4 polegadas, que vai dar 10 milímetros. Então, é 2,5 por 10. Seria a madeira, o sarrafo seria com essa medida aí, ok? Olha lá. No caso aqui, se eu usar chapas de madeirite para fazer as vigas, aí eu tenho que colocar as gravatas conforme está essa tabelinha aí. Se eu usar chapa de 9 a 12 milímetros, as gravatas têm que estar distantes uma da outra de 55 centímetros. Já se eu usar 14 milímetros, eu vou poder colocar gravatas, eu posso colocar gravatas até 73 centímetros de distância. E eu tenho chapas até de 17 a 20 milímetros, aí eu posso colocar as gravatas a cada 1,10 m. Só que essas chapas de 17 a 20 milímetros, elas são mais difíceis de encontrar e são bem caras, tá? E aí você economiza nas gravatas, mas em compensação a madeira ela é mais grossa, né? A madeira da chapa é mais grossa. Uma outra forma de travar as formas é da forma que vocês estão vendo aqui. Eu vou aumentar um pouco a imagem para vocês verem. Opa, passou aqui. Então, como que é feito isso aqui? O funcionário ele faz um furo na lateral da forma e um furo na outra lateral. E aí ele passa um vergalhão de ferro e onde ele, com um pedaço de madeira também furado, ele vai dobrar o ferro aqui e dobrar o ferro do outro lado. O que ele está fazendo? Um travamento. Só que aí vocês vão perguntar para mim, ué, professor, mas aí esse ferro aí vai ficar preso lá no concreto. Ele vai ficar preso, tá? Depois você vai lá e corta essas pontas que estão sobrando lá de fora. Uma outra técnica que o pessoal usa eles colocam um tubo de PVC
para esse vergalhão passar por dentro do tubo. Aí, quando concreta a peça, o tubo de PVC fica retido lá dentro do concreto. Mas no vergalhão você consegue tirar, você extrai ele, por quê? Porque o tubo de PVC ficou envolvido nele, não deixa o concreto aderir a ele, né? Aí você depois puxa esse vergalhão, ou parafuso, né? Tem obras que usam um parafuso roscante, né? Então, ao invés de ferro, é um parafuso, e esse parafuso possui arruelas e porcas, de forma que ele aperta a forma, não deixando ela abrir, depois ele solta essa rosca, e aí ele solta a forma de madeira. É um processo bem interessante e economiza bastante. Você consegue fazer um bom aproveitamento das formas, porque ela trava muito bem a forma, ok? Então, esses aqui seriam, então, as formas de você fazer as formas de madeira tanto de pilar quanto de viga e quanto de laje. Uma coisa que eu não mencionei aqui para vocês é o seguinte: no caso do pilar, que é esse aqui, né, que nós temos, eu tinha dito que nós temos 2 desafios, né? Um desafio é fazer com que o concreto chegue de forma efetiva aqui na parte de baixo. O outro desafio é fazer com que essa forma fique em prumo, né? Ou seja, fique na vertical. Porque o que acontece? Se você não tomar cuidado da verticalidade desse pilar, você pode ter problemas do pilar ficar não receber a carga de forma centralizada, né? Porque ele está inclinado. Então é importante que antes da concretagem do pilar, você verifique a verticalidade, ou um funcionário seu verifique a verticalidade do pilar. Eu vou fazer um esqueminha aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Vou abrir aqui o Paint e vou divulgar aqui com vocês essa imagem. Aí vocês vão conseguir entender o que eu tô querendo dizer aqui. Então, vamos lá. Alguma dúvida até então, pessoal? Alô? Não, doutor, tudo ok. Tá tudo ok? Quem que falou aí agora aí? Quem? Alessandro, Ô, Alessandro, como é que tá? Tudo bom? tranquilo, tô assistindo aqui. Tá assistindo? Tá frio aí, Alessandro? Oxente, Hoje tá? vai que eu. Hoje que tá bom de comer a sopa. Tá certo, é isso mesmo. Hoje tá bom para comer uma sopinha, né? Então, vou compartilhar com vocês uma imagem que eu desenhei aqui. Vamos ver aqui. Eu tenho que voltar no sistema. Travar a imagem. Professor, Oi, diga aí. deixa eu perguntar. Eu assisti aquele videozinho que o senhor postou lá daqueles pré-moldado. Em qual momento que o engenheiro decide que é mais viável colocar o pré-moldado ou fazer a estaca no cimento mesmo? Na escavada, né? Em qual momento que o engenheiro decide que é mais viável fazer o pré-moldado? Uhum. Inclusive, é uma das perguntas dos trabalhos que a gente disponibilizou aí para vocês. Assim, ou se não foi feito, ainda será pedido isso, será cobrado. Mas, na verdade, é o seguinte: a pré-fabricada ela é recomendada para solos que o lençol freático
que é o nível de água, né, dentro do solo, ela está muito próxima à superfície, porque assim a estaca pré-fabricada, a água entrando em contato com ela não corre o risco de danificar o concreto. Já a estaca escavada, quando você escava o lugar que tem água, para você encher de concreto, você tem que esgotar a água, ou então você jogar um concreto que endureça rapidamente. Então, isso seria uma situação. Outra situação, a estaca pré-fabricada, solos muito duros, né, que tem muito entulho. Que a escavada, quando você vai escavar solos que tem muito entulho, você não consegue escavar, ela chega no entulho, ela dá aquela travada. Entulho, eu estou falando, resto de tijolo, lugares de aterro que tenha resto de madeira enterrado, né? Então, a estaca pré-fabricada, ela consegue romper esses obstáculos aí com facilidade. E a terceira situação, Alessandro, é quando você está numa região onde a estaca pré-fabricada é mais barata do que a estaca escavada. Vamos dar um exemplo. Na cidade de São Paulo, por exemplo, é mais barato você fazer a estaca cravada de pré-fabricada do que fazer a escavada. Porque a demanda lá, o custo-benefício é melhor. Se a gente fosse contratar uma estaca cravada aqui em Maringá, por exemplo, você teria que trazer de outra cidade, aí acaba ficando inviável. Aí você precisa contratar o que se tem aqui na região. Tá bom? Seriam essas três. Beleza, cada caso é um caso, então. Isso, cada caso é um caso. Mas assim, o que eu posso te garantir é que aqui na nossa região a escavada nos supre muito bem. Tá bom? Vocês estão vendo esse desenho aí que eu coloquei para vocês? Aqui, ó. Sim. Sim, professor. Então, aí é o que eu estava tentando dizer. O que eu preciso aqui? Eu preciso que o pilar ele fique na vertical, igual tá esse outro desenho que eu estou fazendo aqui do lado aqui, né? O pilar ele tem que ficar totalmente na vertical. Se eu tenho aí outra cor aqui. Se eu tenho oxe, deixa assim mesmo. Se eu tenho um pilar que está nessa situação aqui, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir fazer com que a carga que atua nele aqui, né, fique exatamente centralizada, porque o pilar ele precisa transmitir a carga até o pé. Então ela vai acabar fazendo um giro aqui, né? Diferente da outra situação ali, que o pilar estando totalmente na vertical, né? Aí eu tenho uma centralização de carga que vai garantir com que a carga chegue bem lá no final, né? Então, é uma das preocupações. Agora, como que eu consigo fazer com que essa caixaria fique totalmente na vertical? Só medir com fio de prumo não resolve. Eu tenho que garantir. Então, o que é feito? São feitas travas, né, de madeira, né? Aqui, que garantem, que são pregadas, né? Elas são pregadas aqui no solo, aí aqui eles colocam uma outra madeirinha, tá? Essa madeira aqui, ela é pregada na laje aqui embaixo, e aí eu tenho uma trava que mantém, depois que eu verticalizei o pilar, eu mantenho a trava, né, desculpa aqui, deu uma cortada. Aí eu mantenho a trava do pilar, né? Fazendo com que ele fique na vertical. Então eu posso até colocar mais de uma, posso colocar mais de uma trava aqui, né?
Posso fazer com que ela fique bem travada para que ela não tombe nem para um lado nem para o outro. Porque durante a concretagem, o que vai acontecer? Ela vai tender para um lado ou para o outro. E ela estando travada, eu não corro esse risco, né? Então, esse é um dos desafios, é fazer com que ela fique bem travada para ela ficar em pé, tá bom? Eventualmente, eu também posso colocar uma tábua aqui prendendo no pilar mais próximo, mas assim eu consigo fazer com que a forma fique em pé, ok? Espero que vocês tenham entendido isso aí. Vou voltar lá. Na verdade, o slide assim, em si, ele termina ali. Bom, esse material aqui já está disponível para vocês, foi tirado do livro que a gente está adotando aí, que é a Prática de Pequenas Construções. Bom, a aula não acabou não, nós estamos agora, vou fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui, nós vamos ver os vídeos que foram disponibilizados para vocês. Só um minutinho aqui. E aí vamos responder lá as atividades que eu deixei para vocês aqui. Vou só voltar aqui, né? Vocês estão me vendo? Sim. Positivo. Então, vamos pegar o vídeo aqui, porque tem gente que eu acho que não foram... Só um minutinho aqui, terceiro ano. Acho que tem gente que não assistiu o vídeo, né? Vou pegar aqui, então vamos lá. Eu vou passar para vocês aí, ó. Vocês estão conseguindo ver? Aham. Blocos de fundação de diferentes dimensões, tá? Aqui nós estamos vendo um bloco de fundação com 1, 2, 3, 4 armaduras, né? Num sentido, 4 armaduras no outro sentido, formando uma gaiola, né? Com altura de 40 centímetros. O bloco de fundação, como eu disse, tem 70, mas observe que tem 4 a 5 centímetros para cada lado, né? Ele vai ficar com 70 acabado. As armaduras com 60 centímetros, né? Com dobra de 60 centímetros, como vocês podem ver aqui, mais ou menos, né? Então, esse bloco de fundação, com 4 armaduras num sentido, 4 no outro. A armadura é de 5,16 polegadas. Aqui, ó, aço CA50, então é 8 milímetros. Aqui nós temos um outro bloco de fundação com 1, 2, 3, 4, 5 armaduras, 5 barras num sentido, 5 barras no outro. Você vê que a distância das armaduras de uma para outra é 70 centímetros, então é um bloco de fundação que vai ter aí 80 centímetros acabado. Então 5 centímetros para cada lado. Aí nós temos uma outra armadura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então 14 no total, né? E a dimensão aqui de 1 metro acabado. Né? Depois nós temos uma outra armadura aqui, maior. Vamos ver aqui quantos centímetros tem, quantos metros tem, né? É um bloco de fundação de 1,80 m de comprimento. Tá? Vamos ver a largura.
1,20 acabado, né? 1,20 acabado. 1,80 por 1,20. Nós estamos aqui, então, num sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barras nesse sentido. No outro sentido aqui, também complicado de anotar, mas não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 barras no outro sentido. Tá? Separados aqui, ó, 15 barras a cada 12. E aqui são a cada 10 centímetros. Ok? Aqui depois eles vão montar a gaiola da mesma forma que foi feita aqui. Ok, pessoal? Vocês conseguiram ver o vídeo aí? Sim ou não? Positivo. Positivo? Positivo. Então tá. Aí é o seguinte, eu disponibilizei para vocês lá uma atividade que a gente vai responder aqui já. Já estamos aí com o vídeo já tá fresquinho na cabeça, né? Então nós vamos fazer a atividade ali. Eu vou compartilhar com vocês, aí vocês já têm a gravação, depois para responder fica mais fácil, né? Concorda ou não? Manda bala aí. Pode aplicar a prova. É aquela atividade que fecha hoje? E não é não. A que fecha hoje, eu acho que é sobre outro assunto, né? Eu vi agora há pouco ali, eu não tinha nem visto, resolvi agora. A que fecha hoje é da videoaula que a gente resolveu a aula passada. Ah, sim, beleza, então. Tá bom? Bom, então, essa primeira parte... eu não compartilhei com vocês, desculpa. Vou compartilhar agora aqui. Vocês estão vendo aí a atividade ou não? Sim? Sim, né? Sim. Ó, aí o vídeo, com base no vídeo disponibilizado pelo link. O link é esse aí que a gente acabou de ver, né? Responda as questões abaixo. Qual a altura do bloco de fundação com largura e comprimento de 70 centímetros? Vocês lembram? Foi falado lá no vídeo. Alguém lembra? 4x4, né? Não. Qual a altura do bloco de fundação? Ó, ele tem 70 de largura por 70 de comprimento. E a altura? Foi falado bem no comecinho. É o primeiro bloco de fundação. Alguém lembra? Negativo, professor. Não, né? não lembro, não. 40 Então, centímetros. Oi? 40 centímetros? Ah. Quem respondeu aí? O Jorge. Ô, Jorge, parabéns, viu, Jorge? É isso mesmo, 40 centímetros. O próximo vídeo, vocês prestem atenção, porque aí as perguntas são baseadas no próximo vídeo, tá? Qual a bitola, que é o diâmetro, da barra usada no bloco de fundação 70 por 60 centímetros? Dê a resposta, tanto em polegada quanto em milímetro. 8 milímetros. 8 milímetros. Uhum. Em polegada, acho que é Polegada, você vai dar? 6,25. Só para vocês lembrarem, quem não sabe, é que 5,16 polegadas é a representação de polegadas é dessa forma aí, tá? Se vocês tiverem dúvida como que faz essa conta aqui, é assim, ó. Se eu dividir 5 por 16, vou fazer aqui a conta. Fazendo a calculadora aqui. Eita. 5 dividido por 16 dá 0,3125.
Se eu multiplicar pela... Então, 5 dividido por 16 é igual a 0,3125. Eu estou convertendo em milímetros, tá? Aí eu multiplico isso aqui por 25,4 milímetros. Eu vou ter igual 0,3125 vezes 25,4. Eu vou ter 7,9375 milímetros. Ou, né, com convencional, né, 8 milímetros. Então, você não consegue na loja comprar uma barra de diâmetro 7,9375 milímetros. Eles arredondam para 8 milímetros. Tá? Mas é só por curiosidade, porque tem aí outras barras, o 3/8, por exemplo. O que é 10 25,4? milímetros. Oi? Não entendi. Pode repetir, por gentileza? Alô? Ele perguntou Por que é por que é 25,4, professor. Porque 1 polegada equivale a 25,4 milímetros. 1 polegada é igual a 25,4 milímetros. É lá da matéria de física, lá, hein? Lá dos primórdios do primeiro ano. Né? Não. Nós não chegou a ver isso aí, não, professor. Oxi! Isso é conversão de unidades de medida. A gente tá vendo isso aí mais agora que tá calma, mas no primeiro ano nós não chegou a ver isso aí, não. Então, mas é bom que... Quem que tá dando isso para vocês? Isso é importante, hein? Conversão de unidades. É mais o Takao que faz agora. Isso, né? Eu cobra também dele. não tô bem Cobra lembrado dele, disso, não. que isso aí é importante que vocês tenham aí fresco na cabeça, tá? Mas obrigado aí, professor, por ter lembrado a gente aí. Obrigado. Opa, que isso? Quem é que tá falando? Alô? Imagina, tranquilo, fica de boa. Vamos lá. Letra B. Letra B? Não, a letra B era essa aqui, né? Letra C. Quantos ferros o bloco de fundação possui ao todo? Ele está falando desse de 70 por 70 centímetros, né? Então, se a gente lembrar lá do vídeo, né? A gente tinha que o bloco de fundação possuía 4 barras num sentido, né? Vamos pôr aqui sentido longitudinal e 4 barras no sentido vertical, ok? Outra informação que tem lá no vídeo, ele tinha uma cobertura de concreto de 4 a 5 centímetros. Vamos pegar 5 centímetros de um lado e 5 centímetros do outro. Então, se o bloco acabado, né, o bloco possui 70 por 70 centímetros, eu tenho de aço, portanto, né, isso aqui, o bloco possui 70 por 70 centímetros acabado com concreto. Portanto, de aço, aço, levando em consideração 5 centímetros de cobertura de concreto sobre o aço, temos 2 pontos, 60 centímetros de barra
né? Se eu considerar ali a dobra uns 10 centímetros, né? Então, mais 10 centímetros de dobra. Então, eu tenho, portanto, ó, são 4 de um sentido, 4 no outro, então dá 8. 8 vezes 70 centímetros. Por que 70? Porque é 60 da barra até a dobra e 10 da dobra. Vou fazer o desenho depois para vocês entenderem. Então, eu tenho 8 vezes 70. Tá. Só que isso é a parte de cima, né? Eu fiz aqui, eu acho melhor fazer o desenho já para vocês, porque senão vocês não vão entender. Vou pegar aqui, eu vou compartilhar o desenho. Aqui em vermelho, para falar que é a resposta, né? Então, eu tenho aqui 70 centímetros, eu vou fazer o desenho que vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Vou fechar isso aqui. Vamos lá, então, vou ter que compartilhar esse desenho aqui para vocês verem também. Olha só um minutinho que eu vou compartilhar o desenho aqui com vocês, tá? Aqui, aí. Bom, aí o que a gente está falando lá? Que ele tem a barra aqui, fazer ela de outra cor, ela tem 60 centímetros aqui, 10 centímetros aqui, 10 aqui. Então, vamos lá. 60, 10, 10. Então, ó, até bom que a gente fazendo o desenho, até a gente já identificou um erro aqui, ó. Ele não tem 70 centímetros total, ele tem 80. Então, lá eu tenho que arrumar lá. Bom, aí é o seguinte, só que o bloco de fundação, lá no vídeo, fala o seguinte, que a altura dele acabado é 40 centímetros. Vou até colocar aqui mais fininho. Aqui. Né? Então, eu vou precisar de uma armadura embaixo também, com praticamente da mesma medida. Né? 60. Vou fazer mais grosso aqui. Só que agora eu tenho que subir até ela, ó, né? Eu tenho que subir aqui até eu encontrar, até eu fazer mais estreitinho aqui. Tá? Para ele encontrar outra armadura. Vocês estão conseguindo acompanhar aqui o desenho ou não? Aí, como é que eu descubro aqui esse comprimento? É assim, ó. Se ele tem aqui 40 de altura, 40 acabado, então vamos fazer aqui, ó, a cota dele. Se eu tenho aqui, ó. Ele tem 70 acabado. E ele tem aqui de altura 40 acabado. Então é o seguinte, se eu tenho 5 centímetros desse lado e 5 centímetros do outro, né, por isso que dá essa diferença de 70 para 60, que é a armadura aqui, então, da mesma forma, eu tenho que fazer para a parte de baixo. Então, eu vou ter que cobrir, desculpa aqui, vou ter que cobrir aqui essa armadura, né, com 5 centímetros também embaixo e 5 centímetros em cima. Então, eu tenho aqui 10, ó, se eu tenho 40, eu tenho que deixar 5 e 5, vai sobrar 30, então falta aqui para emendar ali 20. Vocês concordam comigo ou não? Tem alguém aí na linha ou não? Você, professor, estamos assistindo.
Tá dando para acompanhar? Opa! Com desenho fica mais fácil, né? Então, vocês concordam comigo, então, que aqui, ó, essa armadura de baixo eu tenho 60, né? Aqui eu tenho 20, então eu tenho 60 mais 20 mais 20, eu tenho no total. Aí eu vou fazer aqui agora, ó, embaixo, assim, ó. Armadura superior vai ser igual 60 mais 10, vou fazer assim aqui, mais 10, que é igual a 80 centímetros. Armadura inferior 60 mais 20 mais 20, que é igual a 100 centímetros. Portanto, né? Portanto, eu tenho 180 centímetros, né? Para fazer esses dois U's encontrados aqui. Só que quantas vezes isso se repete? 8 vezes. Então, é 8 vezes, é 4 para um lado e 4 para o outro, então é 8 vezes 180 centímetros. Que vai ser igual, vou fazer aqui a calculadora, 8 vezes 180, que é 1.440 centímetros. Opa, centímetros. Que é igual a 14,4 metros. Se eu considerar que a barra tem 12 metros, eu vou precisar, então, serão necessários 2 barras de 12 metros. Ok? Então, peraí, tem alguma coisa... Ai, meu Deus. Sumiu a parte da armadura superior, né? Na hora de... Eu vou escrever aqui, ó. O pessoal tá aí ainda, não? Tô aqui. Você concorda comigo, Alessandro? É isso aí mesmo? Tô aqui também, professor. Ah, que bom, porque tem hora que dá um desespero na gente, não sabe se tem gente aí, se não tem, se eu tô falando sozinho. Então, ó, se eu pegar isso aqui e levar para lá, ó, deixa eu tirar esse desenho daqui. Vou levar para lá que é mais fácil. Já está respondido aqui, ó. Ok? Tirar isso tudo aqui, porque aí isso aqui só embananou vocês aí, ó. É melhor comprar feita mesmo. É, né? Você pode mandar fazer que eles vão. Então, eu vou precisar. Só para resumir aqui, Sandro, ó. Então, para eu fazer esse bloco de fundação, eu vou precisar de 2 barras de 12 metros de diâmetro 8 milímetros, por conta dessas medidas todas aqui que a gente estava abordando. Qual o cobrimento de concreto nos blocos de fundação? A resposta está no desenho de cima ali. Vamos, gente. 70? Não, comprimento de concreto. Quanto de concreto cobre aqui, ó? (180 centímetros? Não. Não é o cobrimento total, não. Não é volume de concreto que eu estou perguntando, tá?
Estou perguntando o quanto de concreto vai para que o aço fica protegido. 40. Não. Ixi, então, não sei. Ó, é simples, ó. É 70 menos 60. Só 10? É 10, Só que não é 10, não. É 5, na verdade. Porque é 5 para um lado e 5 para o outro. Ó, é 70 menos 60 é igual a 10 centímetros. Só que eu tenho que dividir isso por 2. Porque é 5 de um lado e 5 centímetros para cada lado. Por via das dúvidas, faz 70. Se não der certo, 70 de novo. Vou mostrar para vocês ainda bem que eu tenho isso aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui uma miniatura. Deixa eu só voltar aqui na tela. Vocês estão me vendo agora aí? Positivo. O que eu estou perguntando para vocês é isso aqui, ó. Cobrimento de concreto no aço, ó. Entendeu? Ó. É isso aqui, ó. Porque o que ele está falando lá? Que se eu medir aqui, dá 70 centímetros. Só que de aço até o outro aço são 60. A diferença dos dois dá 10 centímetros, então é 5 para um lado, 5 para um lado e 5 para o outro. Deu para entender isso? Deu, professor, com a miniatura agora ficou mais fácil de entender. Beleza. Então tá bom. Aí agora eu fiquei mais tranquilo agora. Deixa eu ver aqui que o Jorge respondeu aqui. Tá, beleza. Então, ótimo. Isso é o comprimento, né, professor? Cobrimento de concreto, ó. É isso aí que eu acabei de mencionar aí para vocês, tá? Beleza. Beleza? Valeu, professor. Obrigado. Imagina, que isso. Professor clareou até a matéria do Yutaka agora. Ah, é? Nós calculamos o cobrimento e é tipo 2,5. Eu nunca entendi o que era. Agora eu sei. Tá vendo? Que bom, fico feliz. Então, de saber professor. disso. Oi? Aquele cobrimento do Yutaka lá, ninguém estava entendendo. Agora que a gente foi entender. Porque 2,5 centímetros deve ser viga, né? Viga de laje. É de laje, viga, Então. laje. Acho que laje vai ser depois, né? É viga. Uhum. Então tá, agora não vamos, ó, vou pedir para vocês fazer o seguinte, preste atenção no vídeo que a gente vai mostrar, porque as perguntas, vocês estão me vendo aí, não? Sim. Sim, né? As perguntas são relacionadas a este vídeo aí, tá? Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Vamos ver aqui como que é a montagem dos blocos de fundação, onde nós podemos observar aqui as cotas de nível das formas, né? Aquilo que foi dito em sala de aula, da importância de iniciar a altura de nível correta, né? A altura de nível correta. Então, isso aqui que vocês estão vendo é o início do bloco de fundação e a estaca está ali para baixo. Então, isso aqui é a cota de arrasamento da estaca. Então, como vocês podem observar, está abaixo do nível da escavação, né, do solo. Ali você vê a armadura inferior do bloco de fundação e aqui um arranque de pilar, é um pilar em forma de circunferência, né? Provavelmente aqui vai ter uma coluna
em forma de diametral, né? E aqui é a cota de topo do bloco de fundação, onde vai ficar o concreto acabado. Tá? Aqui vocês estão vendo a linha esticada da parede, onde começa a parede, foi demarcada aqui no gabarito, né? E vocês podem observar também que o nível da rua está bem abaixo, né? Está aqui, ó. Então, o bloco de fundação está sendo construído com pelo menos aí uns 70 centímetros. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma rampa para acessar a edificação, né? Uma rampa aqui nessa edificação. Aqui você vê o resto das fundações, né? Uma viga baldrame. Aí encontra um outro bloco de fundação, um bloco de fundação menor. Um bloco de fundação aí com no máximo 60 centímetros de seção, né? Uma seção quadrada. Um outro bloco de fundação aqui retangular, 60 por 1,20. Né? Aqui o pilar, o arranque do pilar. Observe que ele está amarrado lá embaixo. A estaca, a cota de arrasamento. Um pedaço de viga baldrame ligando as duas, né? E aqui segue a caixaria da viga baldrame e outro bloco de fundação. Então aqui está sendo executada a fundação dessa edificação. Então você vê como é importante saber o nível. Lá você está vendo a rua. Você observe que a edificação está bem acima do nível da rua, né? A piscina lá ao fundo. E ali eles aproveitaram aqui, né, que o terreno foi aterrado, e já fizeram a piscina para não precisar aterrar. Então já pegaram a cota do arrasamento da piscina desde lá de baixo. Aqui mais um outro bloco de fundação, são vários. Aqui, ó, uma estaca, outra estaca e uma coluna vai sair aqui no meio. Outro bloco de fundação, duas estacas e a coluna ela não está centralizada no bloco de fundação, mas sim na direção da parede. Ok? Mesma coisa aqui, ó. Então é importante saber a cota do piso acabado, o tanto que tem que escavar para chegar lá na cota de arrasamento. Né? E a armadura vai ser colocada lá no fundo e o arranque do pilar presa ao fundo das armaduras lá. Ok? É isso aí, pessoal. Bom, pessoal, sei que assim o vídeo não fica tão bom, mas o link foi disponibilizado para vocês verem aí os vídeos, tá? E aí, voltando aos exercícios aqui, né, ao exercício, vou voltar lá na atividade, aqui. Então, vamos lá. Com base nesse vídeo que a gente disponibilizou aí agora, responda. No fundo do bloco tem-se a cabeça da estaca. Qual o nome dado em projeto entre o início do bloco e a cabeça da estaca? Livre para a resposta. Vamos lá, gente? Senhor, não sei dizer. Tá bom, pelo menos respondeu. Tá bom. Ó, é a cota de arrasamento da estaca.
Bom, eu vou Doutor, é voltar a lá no cota de desenho. arrasamento da estaca. Oi? É a cota de arrasamento da estaca. Isso. Aí sim, Alessandro, ó. O Alessandro foi rápido, né? Já pegou a resposta? Mas caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou compartilhar com vocês aqui um desenho que eu vou fazer aqui para vocês, não é para não ter dúvida mesmo, né? Tá? Então vamos supor aqui que eu tenho deixa eu fazer de preto aqui, né? Eu tenho aqui o solo, né? Eu escavei, e aqui vai ser o fundo do bloco de fundação. E a estaca, ela vai entrar aqui, ó. A estaca está aqui. Até pôr de outra cor para não. Ok? Então tá. Professor, nós Oi. não estamos vendo a tela. Ah, Estamos não? vendo você. Ah, então não compartilhou. Agora então? Sim. Positivo? Então tá. Então é o seguinte. Voltando. Né? Eu tenho aqui o solo, né? Eu tenho aqui o solo. A estaca, né? Eu até vou fazer que ela continua lá para baixo, né? Ok? Então tá aqui a estaca, né? O bloco de fundação. Onde termina a estaca e começa o bloco de fundação é chamado de cota de arrasamento da estaca, tá? Então, isso aqui, ó, bem a cabeça da estaca, ó. Então, essa, essa área aqui é chamada de cota de arrasamento da estaca. É só vocês lembrarem assim, ó, aqui, se aqui é cota de nível do solo. Estamos falando de nível, né? Então é a cota de nível do arrasamento da estaca, é aqui onde começa a estaca e onde termina a cabeça da estaca, é onde começa o bloco de fundação. Então essa armadura aqui, por exemplo, que a gente desenhou aqui, ela vai se encaixar aqui, ó. Tá? Ok? Ok. Positivo. Positivo. Vamos voltar lá no exercício. Estão vendo? Vocês estão vendo o exercício, né? Sim, professor. Então tá lá. No fundo do bloco tem-se a cabeça da estaca. Qual é o nome dado do projeto entre o início do bloco e a cabeça da estaca? Então a resposta é cota de arrasamento. No vídeo, o baldrame está no mesmo nível da rua? Justifica a sua resposta. Voluntários? Não, professor, não tá Não. tá uns 80 centímetros acima. Não. O nível do baldrame está 70 centímetros em relação ao nível da rua. O arranque do pilar são armaduras que saem do bloco de fundação. No vídeo, o arranque sai do fundo do bloco ou do topo do bloco? Voluntários? Não sei dizer.
Eles saem do fundo. Do fundo. E é sempre do fundo, tá? Por quê? Porque o arranque é a ligação do bloco de fundação com o pilar. E ele saindo do fundo, ele tem mais concreto envolvendo ele do que se ele saísse do topo. Tá? Então, se numa eventual torção do pilar, se ele estiver preso no topo, ele é arrancado do bloco de fundação. Agora, ele amarrado lá no fundo, para ele ser arrancado, dá mais trabalho, entendeu? Deu para entender isso ou não? Quer que eu vou no desenho lá para vocês entenderem? Senhor, acho que deu para entender. Então, mas para mim. Eu posso mostrar também que eu tenho a miniatura aqui, ó. Só que a miniatura, ainda bem que ela foi feita errada, tá? Mas aí até mesmo errada a gente aprende, ó. O arranque dela foi construído no topo, aqui, ó. O certo desse arranque era ter sido construído aqui embaixo, aqui, ó. Tá? Não no topo, ele foi amarrado aqui no topo, ó. Olha lá, ó. Esse é o arranque. O arranque deveria ter sido amarrado lá embaixo, ó. Deu para entender agora? Sim, professor. Isso. Fala a verdade. Qual é o professor que tem até miniatura para vocês entenderem isso aí, hein? O Júlio, né? Ó, no vídeo foi apresentado os arranjos pilares. Com base no vídeo, é verdadeira a informação de que todos os pilares possuem seção arredondada? Isso aí é positivo. Não, mas não é, não. Viu? Não? Não, tinha um ou outro lá que era seção quadrada. Pegadinha do malandro. Uhum. Só para ver se vocês estavam prestando atenção. É falsa. A afirmativa é falsa, pois haviam pilares com seção quadrada lá. Tá? Mas foi uma parte do vídeo lá que a gente passou bem rapidinho, mas essa é a informação correta. Ok? Olha para você ver que mamão com açúcar, hein? O exercício pronto para vocês aí, ó. Beleza, gente? Vou até salvar aqui. Positivo. Melhor do que isso, só dando a resposta da prova, né, Alessandro? Os futuros engenheiros agradecem. É isso aí, Alessandro. Bom, o conteúdo da aula que eu tinha preparado para vocês aí era esse aí, tá bom? Se eu estou à disposição para vocês aí, caso queiram perguntar alguma coisa, fique à vontade aí. Ok, boa noite, professor. Ok? Até aula que vem. Desejo para vocês aí uma excelente semana, uma boa noite para todo mundo e tome bastante cuidado aí com o Covid, hein? Valeu, professor. Obrigado. Boa noite para você também. Boa noite, fique com Deus. Se precisar de alguma coisa, avisem aí, tá? Amém. Pode deixar, professor. Valeu, falou. Um abraço para vocês aí. Abraço, professor. Fui dormir, que amanhã eu pego cedo. Somos dois. Tchau, tchau. Professor.